Brasil, boa noite. Ficamos sabendo agora de uma notícia um pouco triste para os brasileiros, pois infelizmente o governo, que é parceiro dos Estados Unidos, tomou a decisão de privatizar os Correios, que são um patrimônio dos brasileiros. A empresa dos Correios veio a ser privatizada e muitos disseram que é preferível que seja feito isso do que o Brasil ficar na lama. Quem foi que disse que o Brasil está em dívida, está na lama? Na verdade, os Estados Unidos nos deve mais de 560 bilhões de dólares. O Brasil é o quarto credor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a falsa aparência de se manter um país com aparência de liderança diante das nações, é um país que está quebrado hoje. O país deve mais de 21 trilhões de dólares, sendo que o primeiro credor dos Estados Unidos é a China, o segundo credor é a United Kingdom, o terceiro credor dos Estados Unidos é o Japão e o quarto credor dos Estados Unidos é o Brasil. No entanto, eles cometem assim o crime de lesa pátria, assim como estes dias no governo Temer, um governo que não é nem um pouco autêntico, não é nem um pouco original, assim como o governo novo, Bolsonaro, não é um governo que tem o certificado da aceitação de todos os brasileiros, mesmo porque a privatização é um crime disfarçado de lesa pátria. Por quê? No governo Temer, uns dias atrás, as teles e as empresas de telecomunicações seriam perdoados mais de 479 bilhões de reais de dívida de INSS. O governo iria perdoar essa dívida e, além disso, ia dar nossos patrimônios de antenas, torres, satélites, cabos, fibra óticas e outros armários e centrais de telefônica, fibra ótica e transmissão e recepção de dados de voz e dados de textos, dados de vídeos, equipamentos super avançados de transmissão de micro-ondas em várias faixas. Esses equipamentos iriam ser ainda doados para as teles Oi, TIM, Claro, Vivo e muitas outras. No entanto, o senador Requião denunciou esse ato como crime de lesa à pátria ou crime de furto qualificado por tráfico de influência, que é o caso da influência que o nosso informante ex-patriota ou aparentemente um informante americano está no governo federal agora como governo eleito, chefe de Estado, presidente apoiado pelos americanos, pelo grupo Bilderberg, que é dono de todas as mídias, que é dono das parcerias de toda a tecnologia de comunicação social, que é dono de uma série de recursos tecnológicos que promoveram a vitória do governo novo, o governo Bolsonaro. Infelizmente, os Correios, a empresa brasileira, patrimônio brasileiro, está sendo levado, assim como o nosso pré-sal foi levado e foi pago com títulos brasileiros, ou seja, o nosso pré-sal foi sucateado e foi pago com os nossos próprios títulos. Isso acontece de igual modo com a empresa de Correios e Telégrafos. Simplesmente não há motivos para o Brasil privatizar, porque o Brasil não deve nada para os Estados Unidos. É os Estados Unidos que nos devem mais de 560 bilhões de dólares. No entanto, o Brasil passa a dever e passa com uma falsa dívida a ser acertada com os americanos, com os Yankees. O tio Sam afirma que tem que levar todas as nossas empresas estatais, as quais dão mais dinheiro.